Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira. Bom dia para você que nos acompanha mais uma vez. Estamos aqui para juntos levarmos conhecimento para a sua vida. Sua audiência é muito importante para nós. Estamos no mês de setembro e durante todo o mês abordaremos assuntos ligados à prevenção de doenças que levam ao suicídio. A sociedade contemporânea está com amnésia. Esqueceu-se de sua identidade e de suas prioridades. Temos mais acesso aos bens de consumo, mas desfrutamos menos das alegrias da vida em família. Temos mais celebridades na comunicação, mas perdemos as pontes de contato dentro de casa. Temos mais conforto, mas carecemos de mais paz nos relacionamentos e em nossa situação de vida. Temos mais conhecimento e menos sabedoria. Para a família viver feliz, ela precisa buscar as primeiras coisas em primeiro lugar. Hoje, a tensão entre o urgente e o importante é imensa. Tudo parece ser urgente, mas nem tudo que é urgente é de fato importante. Precisamos estabelecer prioridades. Qual prioridade? Primeiro, coloque Deus acima das pessoas. Se Deus não for o fundamento, construiremos sobre a área e não sobre a rocha. Segundo, coloque seu cônjuge acima de seus filhos. Aqueles que dão prioridades aos seus filhos e esquecem do cônjuge, perde ambos. E em terceiro, coloque seus filhos acima de seus amigos. Sacrificar os filhos por causa dos amigos é insensatez. De nada adianta ser bênção fora dos portões e abandonar sua casa. Nossos filhos precisam ser nossa prioridade. E em quarto, coloque os relacionamentos acima das coisas. As pessoas valem mais que as coisas. As pessoas merecem o melhor do nosso tempo e da nossa atenção. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. No dia de hoje, falaremos sobre a influência da alimentação na depressão e na ansiedade. Nas últimas décadas, a questão da depressão e da ansiedade estão sendo tratadas de forma mais direta e aprofundada. E com isso, diversos estudos científicos têm sido feitos para verificar a relação de nutrientes e alimentos com as nossas emoções. Nossa convidada de hoje é a doutora Bruna Silva Carvalho. Ela é nutricionista clínica e esportiva, nutricionista do espaço Viver Bem e da Unimed de Rio Verde, idealizadora do projeto Slim, programa de emagrecimento saudável. Também é nutricionista do quadro de Dicas de Saúde, oferecimento do Campeão Supermercados. Bruna, eu quero te cumprimentar e dizer que foi muito bom tê-la aqui conosco, viu? Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar presente aqui no dia de hoje. Eu que agradeço e estou muito feliz para falar sobre um tema tão importante e que vai levar tanta informação às pessoas no dia de hoje. Muito bom, muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Na nossa parte musical, nós temos também um convidado hoje, o cantor Jairo Lima. Seja muito bem-vindo, Jairo, ao nosso programa Palavras que Edificam. Muito feliz de estar com vocês, tá? Estamos aqui trazendo louvor, estamos louvando a Deus juntamente conosco. E eu creio que, através do louvor, muitas vidas vão ser alcançadas. Muito bem. O nosso programa tem esse intuito de levar conhecimento, de levar edificação para a sua vida, para o seu lar. Como lemos na nossa mensagem inicial, que nós precisamos estar com os nossos pensamentos voltados ao nosso lar, às pessoas, algumas modificações comportamentais que a vida corrida, que a vida agitada, que o contexto atual muitas vezes tem nos roubado. E nós estamos no mês de setembro, onde o mundo todo, comunica este tema da prevenção do suicídio. E nós trouxemos uma nutricionista aqui para estar falando sobre isso. Aí você pode perguntar o que tem a ver, Mas nós sabemos que a alimentação, ela tem um papel importantíssimo em todas as áreas da nossa vida. Bruna, existem alimentos, então, prejudiciais ao nosso cérebro quando nós viemos falar de doenças mentais, transtornos mentais, como no caso da depressão e outros transtornos que levam ao suicídio. Qual o papel do alimento e quais os alimentos que são prejudiciais e quais os alimentos que são benéficos para o nosso cérebro, para o funcionamento, para os neurotransmissores, que nós sabemos que têm esse papel
tão importante, né, nas questões das doenças mentais. Fale um pouco para a gente sobre isso. Então, segundo Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. É um tema muito bacana de ser trabalhado, inclusive a nutrição tem um fator primordial para trabalhar a parte de saúde mental, né, Ana? E o que acontece nessa questão? Quais os alimentos que pode prejudicar? Hoje nós sabemos que alimentos naturais, como os alimentos que Deus mesmo nos proporcionou, que vem da terra, os frutos, as verduras, os legumes, desembalar menos, descascar mais, é o nosso fator primordial. E o que acontece muito com as pessoas? Têm consumido muito alimentos industrializados, ricos em sódio, em açúcares, e isso vai fazendo uma inflamação no nosso organismo e vai fazendo desencadear vários outros problemas, não só como depressão, como ansiedade, como estresse, compulsões alimentares. E respondendo à pergunta dos alimentos específicos, que seria não benéfico para a saúde, diretamente relacionado ao açúcar, excessos, bebidas alcoólicas em excesso, alimentos muito termogênicos, né, o excesso do chocolate, alimentos inflamatórios, literalmente, vai ocasionar problemas de saúde, que a pessoa às vezes vai ficar sempre mais frustrada, e além da depressão, né, que vai piorar, a pessoa ficar mais frustrada, os níveis de estresse pioram muito, o sono também. Então, são alimentos que, se for consumido, por exemplo, um chocolate em equilíbrio, tranquilo, mas tudo em excesso, que seria termogênico, vai causar um nível maior de estresse. Momentaneamente vai ser muito bom, mas posteriormente não ajudaria no tratamento. Bruna, certa vez eu ouvi uma pessoa falando algo que me chamou muita atenção. E a gente sabe que as pesquisas hoje, elas vêm corroborar para esse pensamento, de que as doenças, elas têm duas fontes na nossa vida, através da alimentação e através da nossa mente. Dentro da nutrição, é verdadeiro afirmar isso? É verdadeiro afirmar. Inclusive, ao trabalho interdisciplinar, quando a gente fala nutricionista, psicólogo, psiquiatra, trabalhar isso é uma das coisas principais. Porque as pessoas pensam que, eu adoeci, tive uma alteração com depressão, ansiedade, vou usar um medicamento. Só que os alimentos, eles conseguem trazer para nós o tratamento, a prevenção. E muitas pessoas comem o alimento, é legal, é uma salada, é uma verdura, é uma oleaginosa, mas não sabe o benefício que esse alimento vai trazer, se ele é anti-inflamatório, se ele é mais calmante, porque é tudo tão lindo, né, de ver o alimento. Por quê? Porque a gente tem alguns que vai estimular, vai me dar mais energia, como o carboidrato, e outros vão me dar mais calma, como o maracujá, um chá. Então, são alimentos que, se as pessoas souberem utilizar, a alimentação fica bem equilibrada e os alimentos trazem benefícios inúmeros. Então, evita o envelhecimento precoce, trabalha toda a parte do emocional, quando eu como nos horários. Então, acaba que a pessoa que está em crise de depressão, ansiedade ou qualquer parte da saúde mental com alteração, começa a fazer essas mudanças na alimentação, equilibrar, sempre um dia anterior, olhar assim, o que eu vou comer no próximo dia, os meus horários. Aí entra essa pergunta que você me fez. Está totalmente relacionado ao que a gente come. Porque tem a questão de eu comer em excesso, de eu comer em falta. Tem a questão de hoje eu estar, por exemplo, deprimida porque eu estou com transtorno alimentar. Ou eu estou deprimido porque eu estou com um aumento de peso muito grande. Outros fatores que a gente sabe que leva a isso. As pessoas têm que entender que a alimentação, ela vai auxiliar e aos poucos vai ficar mais leve. Um fardo que realmente uma depressão não é fácil se lidar. Mas quando a pessoa começa a comer de forma saudável, ter mastigação lenta, entender para que ela está sentando à mesa, porque muitas das vezes as pessoas com a correria do dia comem em pé, comem rápido, só no fast food ou às vezes nos delivery rápido, então não tem aquele momento, até mesmo com a família, para poder falar, agora é esse momento. Isso faz parte de toda a nossa saúde mental. E aí, quando a pessoa fala alimentação, será que tem a ver? Tem muito a ver, né? A alimentação e a parte mental, que entra o controle, o emocional, que eu vou ficando mais calma, alimentando bem e tendo peso melhor a cada dia. Alimentar-se, né, Bruna, não é somente uma questão de nutrição física, mas tem as questões psicológicas por trás, questões sociais, né? De época, de momento, de cultura, né? Então tem todos os fatores que envolvem a alimentação e isso é muito importante. Quando você diz acerca da depressão, não podemos deixar de falar também dos transtornos alimentares, né? A bulimia, a anorexia,
a compulsão alimentar, que eu acho que é uma área que a nutrição pega diretamente nesse tratamento multidisciplinar. Exato. Porque são transtornos que necessitam de um tratamento psiquiátrico, psicológico e nutricional junto. É isso mesmo, Bruna? Isso. Hoje eu gosto muito do trabalho da psicologia, da psiquiatria, da equipe da área da saúde que envolve. Por quê? Porque é um trabalho que eu começo a ver no consultório uma resposta quando o meu paciente está tendo uma equipe por trás disso. Então, a nutrição vai mostrar o caminho, mas eu preciso estar bem. Eu preciso entender que aquele alimento, eu tenho a parte emocional, porque às vezes lá na infância eu lembro de um bolo que a minha avó fez, eu lembro de uma pamonha. Então, são alimentos que nos marcam. Então, isso a gente leva para a vida. E tem pessoas que, às vezes, excede muito. Tem que ver o alimento como momentâneo também. É uma coisa que vai me trazer prazer, me trazer memória. E isso a psicologia ajuda muito para você observar. Será que você tem que comer exageradamente? Será que você tem que causar o vômito, que é a questão dos transtornos? E que a gente vê muito, na prática a gente vê muito. Às vezes a gente vê falar, vê nas redes sociais que existe, mas na prática existem pessoas que a gente pensa que, imagina que nem tem. Então, é aquele negócio de você olhar e falar assim, eu ter empatia, né? E o tratamento psicológico e psiquiátrico junto ajuda na questão da pessoa ter o controle. E ela vai saber comer melhor. Ela vai pensar 2 vezes antes de exceder ou, às vezes, restringir. Muito bem. As questões dos exercícios físicos. Olha, eu acho que nunca existiram tantos estudos falando, né, dos benefícios da atividade física. E eu vi, certa vez, um psiquiatra, neurologista, acho que ele era neuropsiquiatra, falando acerca dos exercícios físicos para a saúde do cérebro. E ele falou uma frase também que me chamou muita atenção. Quem não pratica exercícios físicos não irá adoecer, já está doente. Né? E nas questões também neurológicas e psiquiátricas da depressão, essa prática de exercícios físicos faz parte de um tratamento, Bruna? Faz parte demais do tratamento, inclusive, quando eu me exercito, eu aumento os níveis de hormônios bons. O cortisol é um dos hormônios que a gente sempre observa em alta, as pessoas em estresse, mas na maioria das vezes não se exercitam, são sedentários há muito tempo, não tem a prática. Quando eu exercito de menos, claro que a minha vontade sempre é ficar ali no sofá, não levantar, mas quando eu começo, o estímulo é muito importante. Então, hoje eu faço uma caminhada, amanhã eu começo a dar uma corridinha. Então, eu até costumo falar para os meus pacientes, você está decidido a ter mudança? Em primeiro lugar, o seu corpo precisa de se exercitar. A alimentação vai trazer benefícios, mas o corpo precisa, a mente precisa. Então, também é uma valorização muito grande com os profissionais de educação física, que incentiva bastante a prática, porque isso vai nos trazer um benefício. Eu vou acordar melhor, as dores articulares vão diminuir, o meu sono vai ser bem tranquilo, não vai ser um sono agitado, porque o meu corpo vai entender as mudanças que está acontecendo, e aí eu começo a ter menos estresse, mais prazer. Então, está muito relacionado aos resultados. Então, se as pessoas começarem a observar que, por exemplo, eu recebo muitos pacientes que falam, nossa, eu sou sedentário quase a vida toda e eu não gosto de praticar atividade física. E o bem-estar que nos ocasiona é muito importante, pelo menos, começar. E a gente é o espelho. Se é uma mãe, se é um pai, quando eu começo a fazer, minha família inteira começa a fazer também. Então, eu penso que hoje a população deve entender que antigamente era os nossos avós e pais faziam muitos serviços pesados, né? E quase não adoeciam, era na fazenda. Então, você via assim que era super bem saudáveis. Hoje a gente recebe no consultório de diversas idades, entre 15, 20, 30 anos, com muita alteração, porque tem estresse alto, ansiedade, depressão, isso tudo que a gente está falando. E novos, entre 20, 25, 30, 45, 50 anos. Então, eu observo que é a falta de parar e falar, esse é o meu momento, é a minha atividade física que eu vou começar, é a minha alimentação que eu vou começar a adequar. E aí é um processo que vai ficando prazeroso. E daqui a pouco eu faço por prazer e o seu corpo começa a responder. E eu sou a prova disso, viu? Porque de um tempo para cá isso tem se tornado prazeroso para mim, né? Então, realmente, a gente precisa buscar essa mudança. Porque eu costumo dizer que precisamos sair do campo da teoria e entrar no campo da prática. O que eu fiz na minha casa, eu e minhas 2 filhas malhamos no mesmo horário, né? Arrumamos uma pessoa, um profissional da área da educação física para nos orientar, nos auxiliar, e a gente vai malhar no mesmo horário. E isso se tornou
tão prazeroso, coisas que antigamente não era, Bruna, né? Eu acredito. Então, assim, porque eu acho que a maioria das pessoas levam para esse lado do sedentarismo. Mas a gente precisa entender que o nosso corpo precisa disso. Então, existe uma matemática aí, né? A alimentação saudável, prática de exercícios físicos, um bom sono, eu acho que seria aí essa somatória dessas 3 coisas que leva o nosso corpo a responder de uma forma mais positiva. E nas questões dos transtornos mentais, nós ouvimos falar a todo momento, profissionais e mais profissionais, né, de referência, têm o tempo todo falado da importância de nós levarmos para esse lado realmente e entendermos que é um conjunto de coisas e que existe tratamento. O que eu acho mais importante nisso tudo, você que nos assiste nesse momento, talvez você chegou no momento da sua vida que você pense assim, não existe saída, não existe solução. Existe sim. Existe tratamento. Às vezes vai custar um pouquinho, né, Bruna? Exatamente. Que as pessoas pensam que as coisas são muito fáceis. E não é. Exige esforço, exige disciplina, mas existe tratamento. Existe tratamento. E tudo para começar tem um processo mesmo. Às vezes, para começar um cardápio mais específico, a pessoa sente uma dor de cabeça, tem aquele desânimo que quer vir, mas a gente tem que ser mais forte, falar é por mim e pela minha família. Atividade física você começa super bem e daqui a pouco começa a chegar quinta, sexta, mas parece que eu não quero. Mas aí o corpo não entende o que é quinta-feira, sexta, sábado ou domingo. Coisa da mente mesmo. Coisa da mente, né? Porque a gente mais escuta, tanto para fazer dieta, segunda eu começo, no final de semana eu vou descansar. Então, o corpo realmente tem limites, né? E também eu sempre falo para os pacientes, o seu corpo, ele está aí, é você quem vai cuidar. Ninguém a mais de você vai cuidar. Então, é o momento de levantar, se está com depressão, se está ansioso. E nesses tempos que a gente tem vivido, que às vezes a pessoa fala, não tem sido fácil, né? Mas a gente tem que cuidar para a imunidade estar alta e para evitar com que essa depressão aumente, que essa ansiedade aumente. Então, se eu consultar no dia o número de pessoas X, a maioria vai falar, eu tenho um pouquinho de ansiedade, mas são coisas que a gente é normal do dia a dia, mas a gente consegue controlar a nossa mente e trabalhar isso no dia a dia. E a atividade física, igual você falou, já começou com a família e as meninas já estão indo, então virou um compromisso. Daqui a pouco, o que eu tinha dor articular eu já não tenho mais, o meu sono que já estava ruim já melhora 100%, e a gente vai tomando gosto e isso vai melhorando a cada dia. É libertador. Eu confesso que é libertador. Nós vamos para um intervalo de apoio cultural e voltamos logo em seguida. Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira. Para que os nossos programas aconteçam, eu conto com parceiros maravilhosos que eu quero agradecer aqui imensamente do fundo do meu coração. MVP Beauty Center. Maíra, minha querida, obrigada por essa parceria. Que Deus abençoe e que sua vida seja sucesso sempre. Casa e Decorações, na pessoa da minha querida Indiara, né, que nos ajuda aqui com a decoração desse programa. Indiara, muito obrigada, gratidão do fundo do meu coração, viu? Com a sua vida. Também Suelen Leão Makeup, que faz essa transformação aqui na apresentadora, né? Obrigada, Suelen, pela sua parceria de sempre. Também Rafa Alves Foto, que cuidou de toda a produção das fotos, para que a mídia, a parte digital, a parte de marketing e divulgação desse programa acontecesse. Também Damares Pinheiro, minha amiga Dama, que sempre tem me ajudado na produção, né? E nos contatos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês grandemente. Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira. Estamos de volta com o nosso programa Palavras que Edificam. O nosso quadro de hoje estamos falando sobre a influência da alimentação nos casos de depressão e de ansiedade. E nós temos o nosso convidado musical aqui também, abrilhantando o nosso programa, Jairo Lima. Jairo, como está a sua vida em relação a esse dom que Deus te deu, relacionado a essa pandemia que nós estamos vivendo agora, vencendo agora, né? Você tem estado presente em alguns lugares, louvado, gravado. Como que está a sua vida atualmente? Conte um pouquinho da sua história e resumidamente, para que a gente te conheça um pouquinho mais. Está sendo muito bom. Até agora a gente está lançando
as minhas músicas nas redes sociais, né? YouTube, Instagram. Então, acredito que logo após a pandemia, vamos estar lançando o CD, né? A Promessa. Então, basicamente, aí voltando lá um pouquinho lá atrás, bem antes de mim estar louvando, cantando nos lugares, em cada igreja, eu comecei cantando no conjunto, né, de jovens. Até então ainda não tinha descobrido o dom de cantar. Então até aí eu me apreciava muito, ainda naquela multidão, cantando, louvando, só que ainda não tinha parado para analisar que eu poderia cantar sozinho. Só que desde então lá, desde criança, foi indo, até que eu comecei a cantar no banheiro, né, no banheiro de casa. E minha plateia foi a geladeira, foi o fogão, foi o armário. E até então, trazendo de lá até aqui, tive incentivadores, né? Mas para me incentivar a cantar, teve muitas pessoas que me incentivaram. Teve pessoas que até lançaram para mim, não, você não vai conseguir, deixa de lado. Mas não, a gente tem que prosseguir, né? Aí então, teve a minha compositora, né, que é a Fabiana Leão, que um dia eu cheguei em Montevidéu, e eu me interessei pelos louvores dela. E até então, ela falou, não, vamos gravar o CD. Eu falei, mas gente do céu, como é que vai ser isso? Como assim? Não, mas tá bom. Foi um encorajamento. Então, desde então, naquele dia, tomei a atitude. Falei, não, a gente vai gravar. Só que antes, eu cantava louvores de outros cantores, né? Ia para agenda, ia para viagem e cantava outros louvores. Mas aquela sensação de você cantar o seu louvor, o do Jairo Lima, é algo muito gratificante, é uma experiência muito boa. Então, trazendo também, né, para nós, nessa nossa atualidade, pandemia, afetou muito, né, com as agendas, mas tem os cultos online, tem algumas igrejas que ainda está permitindo a gente ir, mas com certo distanciamento, diminuiu muito as agendas, mas estamos em casa, orando, jejuando, consagrando, né, e louvando a Deus. E até aqui tem nos sustentado o Senhor. E usando das plataformas digitais, né, sim, para continuar o trabalho, isso é importante. Então vamos ouvir algo de você nessa noite. Eu trouxe o louvor A Promessa, que ficou muito conhecido em Rio Verde. Não sei se vocês chegaram a ouvir, mas vou estar cantando ao vivo para vocês. Muito amém? Bom, amém. Que é mais ou menos assim, ó. Entre você e o deserto existe uma grande promessa. Entre você e o deserto existe um tempo de espera, nada acontece por acaso, não é em vão, tudo tem um propósito. E quem pensou que agora acabou é árvore cortada, vaso sem um valor. Não imagina que suas raízes estão crescendo, sua trajetória, Deus quem escreveu, continue caminhando, o céu está te vendo, tem promessa para se cumprir, tem surpresa vindo por aí, tudo tem um tempo certo, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, vai crescer no tempo de Deus, você vai florescer no tempo de Deus, vai ter colheita no tempo de Deus, vai ser curado para curar. O tempo de honra vai chegar no tempo de Deus. Vale a pena esperar. Muito bom. Receba neste dia, né? Essa mensagem através desse louvor. Há tempo para todas as coisas. Talvez você está aí nos assistindo, perdeu as esperanças, está passando por um momento de dificuldade, mas entenda que no momento certo tudo vai melhorar, porque tudo passa. Não existe tempestade que dure para sempre, né? As coisas melhoram, tudo se encaminha, há solução para os nossos problemas aqui na Terra. Não é verdade, Bruna? Exatamente. Eu penso que só não haveria solução para a morte se Jesus não tivesse morrido por nós. Até para a morte ele deu a solução, né? Que é a vida eterna. Verdade, um louvor lindo, parabéns. E que eu sei que tocou vocês, porque também me tocou aqui, né? E é isso que a gente precisa, dessa paz que a gente
precisa cada dia, escutando esse louvor, realmente isso nos inspira. Muito bem. Nós vamos continuar, então, falando sobre o nosso assunto no dia de hoje, sobre as questões nutricionais, acerca da saúde mental, da saúde do nosso cérebro, né? Bruna, existem pesquisas aí dizendo que o intestino é o nosso segundo cérebro. Eu quero que você explique um pouquinho mais para o nosso telespectador o que isso tem a ver, né? Porque eu já ouvi falar muito disso. E nós sabemos que o intestino é onde absorvem, né, muitos dos nutrientes. Não sei se a maioria deles, você vai esclarecer aqui para nós. Qual é essa relação? Certo. É muito bom falar sobre isso, inclusive é uma das coisas que a gente trata principalmente quando o paciente chega. Se o nosso organismo está bem, a gente responde bem. Então, realmente o intestino, ele traz uma imunidade melhor, ele absorve melhor os nutrientes dos alimentos, e as pessoas às vezes não dão tanto valor, falam, o intestino é uma coisa que a gente deixa de lado, mas pelo contrário, tem que observar um dos primeiros fatores da nossa saúde, essa parte intestinal está boa, se não tem desbiose, se não tem descontrole intestinal. Por quê? Porque muitas das vezes alguns alimentos que a gente consome é riquíssimo. E se a gente tem algum problema na parte intestinal, ou se o intestino tem muita alteração para preso ou solto e a pessoa não cuida, isso piora a absorção, piora o processo de tudo, né? Até mesmo para perda de peso, ganho de massa. Então é realmente um dos segundo melhor órgão para a gente poder observar se está bem ou não. Inclusive agora nesse período de pandemia, a gente tem sempre organizado essa parte do intestino porque está relacionado à imunidade, né? Então está diretamente relacionado à imunidade. Então, com as fibras mais importantes ali para que seja melhor metabolizado e digerido. Então, é um fator importante a gente ressaltar para sempre as pessoas observarem a parte intestinal se está tudo ok. Muito bem, muito interessante e esclarecedor. Bruna, a gente sabe que a nossa química cerebral, existe os nossos neurônios. Esses neurônios, eles carregam neurotransmissores. No caso das doenças como depressão e ansiedade, o principal neurotransmissor é a serotonina, né? Esses neurônios precisam estar bem munidos dessa substância para que o nosso humor esteja bem controlado. Uma vez que esses neurônios não estão bem nutridos dessas substâncias, existe aí um déficit e a química cerebral desordena e desencadeiam as doenças, as depressões, as ansiedades e tudo mais. Qual o papel da alimentação na produção de serotonina no nosso cérebro? Importante, a serotonina é o que a gente mais procura, né? Que ela esteja em alto e cortisol, que não é tão bom, esteja mais em nível baixo. Tem vários alimentos que vai melhorar o nosso humor, aumentar os níveis de serotonina no nosso organismo. Muitas pessoas não têm hábito de consumo a certos tipos de alimento, como chás. Eu acredito muito no poder do alimento e do produto natural. Vários chás nós temos, por exemplo, o mulungu, que é um dos chás que melhora demais o humor, a pessoa fica mais calma, aumenta os níveis de serotonina. Como se faz? Ele é uma raiz que a gente pode fazer infusão e tomar esse chá, principalmente à noite, o passiflora, a folha do maracujá. Então, as pessoas observam só assim, eu tenho que comer fruta, verdura, legume, tá tudo certo. Então, assim, a gente vai além na parte alimentar e temos variados chás que vai fazer esse efeito, um camomila, um chá de melissa, um suco de maracujá. Então, hoje, eu tenho o tratamento nutricional com alguns pacientes com alguma desordem, ou na parte de estresse, ansiedade ou depressão, que a gente toma alguns sucos de maracujá, chás, onde a pessoa fala, poxa, Bruna, como eu melhorei, como eu senti mais calmo, senti até mais sono. Então, tem vários alimentos que vai aumentar a serotonina. Quando eu falei no início sobre o chocolate, ele também é um alimento termogênico, mas ele também nos dá prazer. Saber dosar isso, para que eu sempre como um alimento, mas em controle, né? Não precisa exagerar. Então, tem vários alimentos que vão aumentar a questão do triptofano, que me dá muito prazer também. O triptofano, os aminoácidos. Então, por exemplo, a banana. A banana é excelente, riquíssima. Então, a pessoa vai ter mais calma, menos ansiedade. Eu tenho pacientes que falam assim, quando eu estou em crise, eu pego 1 ou 2 bananas e já ouvi falar da banana mesmo, em relação então, e é excelente. Pode fazer o uso da fruta in natura ou em formas de vitamina,
vitaminas e fazer o uso, porque não só por isso, porque tem potássio, evita cãibra, melhora a disposição, é um alimento com carboidrato médio, mas assim, a gente pode usar, mas com controle, né? Tem pessoas que quase não entra banana na alimentação, as oleaginosas, as castanhas. Então, são alimentos que a gente for observar, melhora a disposição, melhora o humor, evita essa fadiga, esse cansaço, que às vezes dá tanto sono, dá indisposição. Então, na alimentação, se a gente começa a controlar isso, falar, vou comer de 3 a 4 frutas no dia, eu vou consumir um alimento que eu não tenho hábito, esses chás que a gente está comentando aqui, vou começar a introduzir à noite antes de dormir. Então, o sono melhora, a serotonina aumenta. E aí, falando sobre os alimentos bons, ômega 3, 6 e 9 são alimentos que vão influenciar diretamente nessa melhoria aí, tanto do humor, tanto da concentração, tanto dos níveis de estresse reduzir, porque nem sempre a ômega 3 só serve para memória, né? Porque as pessoas falam, não vou investir em consumir peixes ou derivados assim, frutos do mar, porque o ômega 3 é baixo, eu não preciso tanto. Pelo contrário, é um processo muito anti-inflamatório. Todos os meus pacientes, eu faço o tratamento com ômega 3 sim, por quê? Desde criança até adulto, porque a gente vai começar fazendo desinflamar o organismo, para que possa receber os nutrientes e, nesse caso também, para que possa melhorar a questão da serotonina e, aos poucos, a pessoa vai vendo que ela vai perdendo medida, ela vai tendo disposição, o sono melhora e começa pelo ômega 3. Quem não consome, aí tem que ser profissional para fazer a prescrição na medida certa, mas tem inúmeros alimentos que vai fazer esses benefícios, aí a introdução de vegetais folhosos, verdes escuros, aumenta aí os níveis de ferro, aumenta a vitamina C. Hoje, olhando um estudo sobre a vitamina C, está diretamente ligado na melhoria do humor. E as pessoas só tratam como se fosse para aumentar a imunidade. Eu vou usar só um período, porque depois, né, vou quando está gripado, alguma coisa exatamente, assim. Ou quando tem sintomas de gripe. Agora, nesse período de pandemia, aumentou 100% o uso. Então, eu acredito assim, são alimentos macro e micronutrientes que a gente precisa diariamente, não só por períodos. Então, o nosso organismo ele precisa de vitaminas, minerais, os carboidratos. O que acontece muito nos transtornos é que as pessoas acham, estou acima do peso, então acho que eu vou tirar todos os carboidratos. Ou às vezes aumentou o peso nesse período de pandemia, está muito ansioso, estressado, que a gente mais tem escutado. Então agora eu vou fazer uma dieta restrita. O que acontece com essas restrições? A diminuição das absorção, o intestino acaba sendo comprometido, que a gente falou que não é tão importante, não pode acontecer. Então as pessoas começam a descer as vitaminas e minerais, vai fazer exames, tem muita alteração. E uma alteração, uma deficiência, desencadeia a outra, e aí daqui a pouco pensa, eu devo estar com algum problema de saúde, mas começou na alimentação. Aí o cortisol aumenta, aí os níveis bons de serotonina não vai estar tão alto, então a pessoa vai desencadeando outras coisas. Aí acontece todos esses transtornos de saúde mental. E eu gosto demais de trabalhar a questão da pessoa observar o seu dia a dia. Não é só ela chegar ali e levar um cardápio, observar o que eu estou comendo, o que está fazendo inflamar o meu organismo, se eu estou excedendo carboidrato, se eu estou tendo muita falta dele. A proteína é muito importante. Então, tem pessoas que comem pouca quantidade, tem uma perda de massa muscular. Então, é um todo, Ana. Eu falo que hoje, é por isso que a área de nutrição, eu sou tão encantada, porque não é só um emagrecimento, um ganho de massa, é um tratamento, né, nutricional, é uma prevenção. Importantíssimo. Olha o tanto de conhecimento bacana que nós estamos adquirindo aqui, né? É algo vindo do céu para as nossas vidas. E a gente sabe que uma alimentação saudável, né, alimentos saudáveis, eles previnem, não só previnem, como tratam muitas questões e muitas doenças. Uma boa alimentação, uma alimentação adequada, ela vem trazer tantos benefícios, e isso já foi dito por Jesus também, por várias vezes, né? Então, nós temos as nossas células no nosso corpo. O que nós estamos colocando dentro delas, né? Quais são os alimentos que nós estamos nutrindo essas células? Será que nós estamos colocando algo benéfico ou nós estamos colocando lixo dentro das nossas células? E aí as consequências vêm, né? As doenças vêm. Às vezes eu costumo dizer, no caso da diabetes, por exemplo, a má alimentação tem os fatores genéticos também, mas a má alimentação, os excessos, pode desenvolver algo. Aí depois, quando a pessoa desenvolve a doença, tanto diabetes como qualquer outra doença que tem origem na alimentação, aí corre para Deus socorrer, né? Mas Ele já deixou tudo escrito para que a gente cuide do nosso corpo, cuide da nossa alimentação, como prevenção disso tudo. Como prevenção. E isso é muito importante, com certeza.
Mais uma vez nós chegamos ao final do nosso programa. Foi muito bom estar com vocês, foi muito esclarecedor, foi muito gratificante e muito conhecimento jogado aí, né, para a gente estar absorvendo e colocando em prática. Bruna, eu gostaria de te agradecer, tá, imensamente por ter aceito o convite. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada. E que você que está nos assistindo, coloque em prática isso que a gente falou hoje, né? Cuide de você, da sua saúde, que vai valer muito a pena. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, Jairo, pela sua participação. Nós vamos encerrar o nosso programa com mais um louvor seu. Obrigado por ter aceito o convite. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Vamos cantar? Deixa mais ou menos assim. Viajar o mundo e evangelizar a palavra do Senhor a muitos entregar, pois a vinda de Jesus está próxima. Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira.